Bom dia, boa tarde, boa noite. Estevão Carvalho, mais uma vez aqui, que vos fala, né? Graças ao bom Deus, mais um dia passando, mais um dia limpo. Quero em 5 minutinhos aqui contar um pouco da minha história e como esse canal ele trata de vida após as drogas, né? Eu vivi muitos anos da minha vida desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, usando drogas, né? Eu comecei muito cedo, comecei com 12 para 13 anos ali, onde eu conheci inalantes, né? Comecei a usar thinner, cola, e essas coisas começaram a fazer parte do meu dia a dia. Então eu usava todo dia, eu nem sabia que isso era droga, mas eu gostava do aroma, eu gostava de baforar tudo que era esmalte, qualquer coisa, eu gostava do cheiro e eu gostava da brisa que isso me proporcionava. E até que um dia eu levei uma garrafinha de thinner pra escola e eu tava cheirando thinner, tirei minha meia, né, e eu tava cheirando thinner na minha meia, na quadra da escola, e tinha uns caras lá, né, e os camaradas falaram assim: meu, esse negócio vai te matar, mano, você é louco, cola com nós aqui. Aí fui lá com eles e os caras, vamos fumar um baseado. Eu falei, ô, baseado e tal. Aí comecei a fumar com os caras ali e tal. Não curti muito a brisa não, fiquei meio esquisito naquele dia. Mas depois eu comecei a ver que essa galera se reunia por ali. E além do baseado, tinha uns que usavam pó também. E eu comecei a entender que era uma vida louca, mas eu vi que o pessoal, ele se ajuntava, eles davam risada, eles estavam animados, sempre dispostos, né? E eu comecei a querer isso pra mim, aí eu comecei a querer aprender, né? Fumar maconha e tal. E com isso eu comecei a fumar bastante, mas o que detonou minha vida mesmo foi num dia em que eu conheci a cocaína, né? Quando eu comecei com a cocaína, já ali com 18 anos por aí. Aí foi o começo do fim, na verdade, né? Eu comecei a gostar muito dessa droga. Passou a ser minha droga de preferência. E dia após dia eu comecei a usar o que eu tinha e o que eu não tinha. Eu trabalhava, mas meu dinheiro não dava, né? Eu sempre gastava muito dinheiro com droga. Fiz muitas coisas erradas, penhorei objetos pessoais, penhorei objetos que eu encontrava dentro da minha casa com facilidade. E minha vida ela foi declinando. Nunca, depois que eu conheci a cocaína, que eu comecei a usar droga, minha vida nunca mais foi a mesma. Na verdade, ela foi cada vez piorando, né? Até que com 20 e poucos anos já eu tive um primeiro contato aí também com o crack. E usando o crack eu comecei a ficar mais louco ainda, comecei a beber mais e eu gostava muito de usar crack, né? Eu gostava no pitilho, eu gostava de qualquer forma de consumo do crack e eu curtia muito. E quando eu conheci a minha esposa já com 25 anos por aí, eu já tinha 2 filhos quando eu me casei com ela, mas ela começou a entender que eu era um dependente químico, começou a me ajudar nesse sentido. E eu comecei a entender que eu tinha uma doença, que eu tinha um problema e que eu precisava me assumir como doente, como dependente, que eu precisava de uma cura. Foi onde eu, juntamente com a minha esposa, fomos até um projeto chamado Celebrando a Vida, na igreja do Evangelho Quadrangular, do Itaim Paulista. E nesse projeto a minha caminhada começou a melhorar, começou a ficar diferente as coisas. Eu comecei a me entender, comecei a ouvir palestras, ouvir conselhos, principalmente, além de ouvir muita coisa boa, comecei a aprender que eu precisava falar, né? Um princípio muito importante para a cura do dependente químico é falar, né? Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros para seres curados. E aí eu comecei a encontrar cura, quando eu comecei a abrir meu coração, quando eu comecei a me abrir, falar das minhas vontades, falar dos meus desejos, das minhas tentações. Quando eu comecei a falar, eu comecei a expor a ferida, eu comecei a receber cura na minha vida.
E o que eu quero dizer pra você, meu tempo já tá acabando aqui, mas é que se pra mim deu certo, pra você também dá. Se esforça, procura uma ajuda. Existem grupos de apoio, igrejas, muitas pessoas, voluntários querendo ajudar pessoas como você, assim como eu fui ajudado. O pastor Robson, que é o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim das Oliveiras hoje, caminhou comigo todo esse tempo e ainda caminha. Hoje nós estamos juntos, uma nova igreja lá no Jardim das Oliveiras, estamos caminhando juntos, tem sido muito bom, tenho aprendido muito a cada dia. E só por hoje, eu vou vivendo hoje. Hoje eu não posso cair, hoje eu não posso voltar atrás. Amanhã Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Obrigado por me emprestar os seus ouvidos aí. Eu te convido para uma vida após as drogas também. Deus abençoe.